Boa tarde a todas. Sou a Renata, então, e vou falar um pouquinho para vocês sobre avaliação diagnóstica. Tá? A gente escolheu essa temática também para compor o nosso seminário de hoje, em função também, né, dessa ser uma das tarefas que as professoras alfabetizadoras vão precisar fazer aqui para a formação do PENAIC, né? Então a gente achou que seria interessante trabalhar um pouquinho com esse tema hoje. Então, para a gente começar a conversar sobre avaliação diagnóstica, falando um pouco de avaliação de uma maneira mais ampla, né? A gente vai abandonar a ideia de uma avaliação que é utilizada apenas para classificar e excluir. Tá? Uma avaliação que só pretende dizer este sabe e este não sabe. Tá? A gente está deixando de lado esse entendimento sobre a avaliação. Tá? A gente está abandonando também a ideia de que a avaliação é realizada apenas ao final de um processo de ensino-aprendizagem. Então, uma avaliação de verificação de conhecimentos. A gente também está deixando isso um pouco de lado, digamos assim. Tá? Esse não é o único entendimento de avaliação que a gente está trabalhando aqui. Tá? E a gente também está abandonando a ideia de que apenas os alunos precisam ser avaliados. Tá? A gente entende que também os professores precisam ser avaliados, o professor precisa avaliar o seu próprio trabalho pedagógico para conseguir perceber se ele está proporcionando as aprendizagens que são necessárias às crianças. Tá? Então, a gente tenta, talvez não abandonar por inteiro, mas abandonar numa boa parte essas ideias que são bem arraigadas já a respeito da avaliação. Tá? E por isso a gente entende que é imprescindível a construção de uma cultura avaliativa que rompa com a concepção autoritária, seletiva, classificatória, punitiva e terminal, né? Toda essa carga que de alguma forma o termo avaliação carrega consigo há algum tempo. Tá? Então, falando um pouco mais especificamente sobre a avaliação diagnóstica, eu trouxe uma definição aqui de Silva que diz o seguinte: a avaliação diagnóstica dá as condições ao docente de identificar o que os alunos e as alunas sabem sobre o que se pretende ensinar para orientar o planejamento inicial e fazer algum prognóstico nas relações entre objetivos, conteúdos e realidade sociocognitiva dos educandos. Então, essa avaliação ela tem um objetivo que é bem específico, mostrar, o professor conseguir compreender da onde os seus alunos estão partindo para uma aprendizagem de um determinado conteúdo, de uma determinada área do conhecimento. Tá? E ela tem esse objetivo de guiar o trabalho do professor, de guiar o planejamento. Então, ela precisa ser realmente um instrumento de trabalho do professor. Não adianta a gente fazer a avaliação com as crianças, diagnóstica nesse caso, e não olhar para ela com olhos atenciosos, com olhos buscando as informações que vão servir ao trabalho do professor. Tá? Então, ela tem esse sentido. Tá? E indica, né, as competências, pretende, né, com essa avaliação a gente pretende, né, compreender as competências que os alunos já apresentam e as que eles ainda precisam desenvolver. Tá? E permite a composição de um perfil tanto individual quanto um perfil da turma. Então, eu consigo, a partir dessa avaliação, se ela for bem pensada, bem planejada, né, compor um perfil da turma no sentido de, no momento da realização do meu planejamento, eu conseguir pensar em propostas pedagógicas para um nível médio da turma, digamos assim, e ainda assim ajustar essas propostas para atingir aqueles alunos que escapam do nível médio da turma, sejam aqueles que estão um pouco mais avançados, sejam aqueles que estão um pouco mais aquém do nível médio. Tá? Aí um outro autor também corroborando essa ideia da avaliação diagnóstica como uma forma de compreender o que os alunos já sabem e o que eles ainda não sabem, tá? Justamente tendo como objetivo planejar uma ação educativa que tenha como objetivo ajudá-los a aprender mais e avançar no seu processo de apropriação do conhecimento. Tá? Então, vários autores vão dizer de formas diferentes essa ideia a respeito da avaliação diagnóstica. Tá? Leal vai complementar, né, dizendo que se entendermos o que cada aluno já sabe e soubermos escolher as melhores opções didáticas,
Então, a partir de uma avaliação diagnóstica realizada pela professora, ela consegue lançar mão de opções didáticas mais propícias ao desenvolvimento das habilidades que aquelas crianças estão precisando, tá? E a Leal vai dizer, né, que isso corrobora, né, para a profissionalização da própria profissão docente. Já o Moraes, que é o Arthur Gomes de Moraes, vai dizer que esse mapeamento dos saberes construídos, né, pelos alunos permite que o docente organize um retrato da situação de cada estudante, né, então possa compor justamente esse perfil, né, permitindo ajustar o ensino e planejar tanto metas coletivas quanto aquelas programadas para indivíduos ou grupos. Tá? Então, reforçando aquela ideia que eu já tinha comentado anteriormente, que essa avaliação permite planejar situações tanto coletivas quanto individuais. Tá? E isso está relacionado, né, com a ideia da pedagogia diferenciada e a diferenciação do ensino, que a professora Luciana falou aqui agora antes, né, e também na videoaula que vocês já assistiram. Então, de alguma forma, o início do trabalho pedagógico do professor precisa estar pautado naquilo que os alunos já sabem. A gente precisa partir de algum lugar. E esse lugar precisa ser mapeado, precisa ser estudado e compreendido pelo professor. E, portanto, as práticas avaliativas, né, com esse sentido diagnóstico. Então, de um ponto de vista mais teórico, digamos assim, é muito simples compreender o que significa, ou o que a maioria dos autores vai tratar a respeito da avaliação diagnóstica. Agora, como fazer, né, ou quais são as opções que o professor pode ter para trabalhar na sala de aula. Eu trouxe aqui para conversar com vocês a respeito de uma proposição, digamos assim, de 4 momentos para se organizar uma proposta de avaliação diagnóstica. Tá? O primeiro deles seria a definição do que será avaliado, né? Ponto básico, o que a professora vai avaliar, certo? Em relação à leitura, em relação à escrita, em relação à apropriação do sistema, em relação às questões matemáticas, então ela precisa ter isso claro. Um segundo ponto seria a construção de um instrumento de avaliação ou a seleção de algum jogo, alguma prática que ela já realiza em sala de aula, mas que vai ter como objetivo trazer informações a respeito do que esses alunos sabem. Tá? Então, definir qual será o instrumento de avaliação. O terceiro momento seria planejar a situação de avaliação. Pensar como ela vai ser feita, se vai ser coletiva, se vai ser individual, se ela vai já propor alguma espécie de diferenciação, porque ela já conhece algum determinado aluno em específico. Tá? Então, pensar como vai se dar essa situação de avaliação. E, por fim, o ponto que me parece ser o mais difícil de ser organizado pelas professoras, por nós todas, né, é o registro e a sistematização dessas informações. Então, como é que eu vou registrar o que eu observei na sala de aula a partir desse planejamento da avaliação diagnóstica que eu realizei? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns exemplos, tá, que a gente pode utilizar para dar conta desses 4 momentos, tá? Então, o primeiro que eu trouxe para vocês, para a gente conversar, seria uma avaliação diagnóstica a respeito da análise linguística no que se refere à apropriação do sistema de escrita alfabética. Então, eu fui lá no caderno 1, lá do ano de 2013, do PENAIC, e escolhi, né, dois direitos de aprendizagem, certo? Que seriam os objetivos que a professora teria com a avaliação. O foco da avaliação é este: escrever o próprio nome, avaliar se o aluno escreve o próprio nome, né, e reconhecer e nomear as letras do alfabeto. Então, esses dois é que a avaliação pretende diagnosticar. Aqui eu pulei para o planejamento da avaliação, porque o item 2 mostrava o instrumento e vai ficar para o próximo slide, vocês já vão ver. Então, o planejamento, como vai se dar a organização dessa situação de avaliação diagnóstica, tá? A avaliação ela vai ser realizada individualmente, a professora vai sentar, né, com cada um dos alunos em uma folha estruturada com o acompanhamento da professora. Então, a turma está fazendo uma outra proposta ou está numa aula especializada, por exemplo, e a professora vai chamando cada um dos alunos para fazer essa avaliação mais individualizada, tá?
Um pedaço desse instrumento de avaliação é este aqui, tá? Tem um espaço para a criança grafar o próprio nome, tá? A escrita do nome. Embaixo ali o alfabeto, tá? Para a professora pedir a leitura das letras. Então, ver se a criança reconhece as letras do alfabeto. Relacionando com aqueles direitos de aprendizagem que foram selecionados anteriormente. E o que é interessante aqui nesse instrumento é que tem um espaço para a professora registrar observações, que ela foi observando enquanto a criança respondia, né, e fazia essa avaliação junto com ela. Então aqui já tem um registro, a professora já está fazendo um registro do que ela está observando e diagnosticando naquele momento. Tá? Alguns autores, então, eles colocam que empregar diferentes instrumentos variados de avaliação, né, propõe, tá, que esse registro que os professores façam esse registro de informações mais qualitativas, né? Então, esse instrumento consegue dar conta de um pouco disso, né? Colocar um espaço para a professora registrar o que ela está observando ali naquele momento, tá? E aqui uma outra forma de registro, ali a gente já tinha um registro mais qualitativo de cada aluno que a professora ia fazendo individualmente, e aqui um registro mais coletivo da turma, uma tabela, tá? Que é da professora Laura Bagatini. E o exemplo anterior era da professora Letícia Germano. Aqui nessa tabela tem o nome dos alunos, tá? Tem uma legenda. Ai, não consigo mostrar. Tem uma legenda ali do ladinho, acho que vocês conseguem ver, né? O verde, que é atingiu, né? O amarelo atingiu parcialmente e o vermelho ainda não atingiu e o cinza que ainda não foi trabalhado, tá? Então a professora colocou os direitos de aprendizagem, os objetivos que ela tinha com a turma naquele período, e aqui eu selecionei só os 2 que foram foco da atividade diagnóstica anterior. Tá? E ali há o registro, então, compondo um perfil da turma. Por exemplo, todos os alunos já conseguem escrever o próprio nome. Então, a professora dessa turma, provavelmente, não vai investir em propostas para que as crianças se apropriem da escrita do seu nome, afinal, elas já sabem. Outro ponto que, a partir desse levantamento individual e posterior registro nessa tabela, que permite um olhar mais do coletivo da turma, né? Quais são as informações que a gente pode depreender, né? Que 8 alunos não reconhecem e nomeiam as letras do alfabeto. Então, a professora ela pode, a partir dessa avaliação diagnóstica, direcionar atividades para esse grupo específico de 8 crianças, né? Para dar conta desse objetivo de aprendizagem que eles ainda não atingiram. Então, a professora aqui já pode, a partir da avaliação diagnóstica, propor estratégias de diferenciação do ensino. Tá? Oi? Essa tabela? Não, a tabela foi feita pela professora. Ela usou os direitos de aprendizagem como inspiração, né, para a maioria dos objetivos que tem ali. Os objetivos eles estão lá naquele primeiro caderno do pacto do ano 1, da unidade 1 de cada um dos anos. Lembram? Ano 1, ano 2, ano 3 de 2013? Aí aqui eu trouxe para a gente olhar também uma proposta de avaliação diagnóstica no que se refere à leitura. Tá? Então, quais foram os direitos de aprendizagem selecionados para serem avaliados? Localizar informações explícitas em texto de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor ou leitor experiente, e estabelecer relações lógicas entre partes de textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor ou por outro leitor experiente. Vocês já vão ver por que eu escolhi só lidos pelo professor ou outro leitor experiente. Porque o instrumento, tá, ele é este aqui, tá, que as crianças, o que elas precisam fazer? Elas precisam numerar aquelas frases, então elas vão fazer a leitura da frase e vão numerar elas de acordo com os acontecimentos da história Viviana, a Rainha do Pijama, que era o que compõe toda a situação, né, de avaliação. Primeiro a professora vai fazer a leitura do livro, tá, para a turma, seguida de interpretação oral coletiva com intervenções focadas na compreensão do texto. Então, na oralidade, a professora vai fazer essa exploração
da interpretação do texto, e depois as crianças precisam acessar essas informações do texto lido por outro, a professora, para conseguir organizar e numerar as frases de acordo com a história, tá? A partir daí de uma leitura mais individual, atividade individual e leitura estruturada, e em folha estruturada. Tá? E posteriormente, então, a partir do resultado dessa avaliação, né, a professora pode utilizar essa tabela, que está lá no material do pacto também, né, como uma forma de acompanhamento, tanto de registro dessa avaliação diagnóstica inicial, quanto de acompanhamento da evolução da aprendizagem do aluno, né, a partir das propostas que ela vai fazer, das intervenções que ao longo de um determinado período de tempo a professora vai fazer, espera-se que o aluno avance, né, nos seus conhecimentos. E aqui, nesse exemplo de tabela, ela pode ir registrando isso. Então, ali tem os 2 objetivos de aprendizagem que eu mostrei antes, que estavam selecionados lá como sendo foco dessa atividade avaliativa. Eles estão aqui nessa tabela e a professora pode ir ao longo dos meses, né, acompanhando a aprendizagem de cada um dos seus alunos. Tá? Ela pode utilizar uma tabela dessas para cada aluno, assim como ela pode utilizar uma tabela dessas para a turma, visando, né, o nível médio, né, fazendo essa generalização, digamos assim, né, das aprendizagens daquela turma. Ali o código, né, que o pacto sugere é sim, atingiu o objetivo, atingiu parcialmente e não atingiu. Então, a fim de que as informações observadas não se dispersem, né, ou não sejam esquecidas, porque a professora, obviamente, ela tem os seus 25, 30 alunos numa turma, daqui a pouco tem mais 25, 30 na turma da tarde, e ela não precisa, né, saber de cor todos os alunos, né, a qualquer momento ter na memória o que eles sabem. Para isso, o registro ajuda, como um auxílio à memória, né? Então, para que não se percam essas informações e para que a professora possa pensar os seus planejamentos ajustados àquela turma, né, há necessidade de proceder ao registro periódico da situação de cada estudante em relação aos objetivos traçados nos diferentes eixos de ensino. Então, a professora precisa ter esse acompanhamento constante da turma. Tá? Aqui, em relação à produção de textos escritos, tá? Selecionei também alguns direitos de aprendizagem, tá? Como, por exemplo, planejar a escrita de textos considerando o contexto, né, com uma finalidade específica, escritos com autonomia. Então, aqui está se pensando que o aluno vai escrever e redigir o seu próprio texto, produzir texto de diferentes gêneros, gerar e organizar o conteúdo textual, organizar o texto dividido em tópicos ou parágrafos, pontuar os textos, favorecendo a compreensão do leitor, e utilizar o vocabulário diversificado e adequado ao gênero e à finalidade proposta. Tá? Então, a professora, esse é um instrumento, tá? A criança precisa observar aquela imagem, que é uma imagem do livro O Grande Rabanete, e escrever uma história a partir dessa imagem que está selecionada. Antes disso, o planejamento da situação, a professora faria a leitura do livro do Grande Rabanete, as crianças iriam conversar, né, sobre tanto aquela imagem que está no livro e que foi colocada na proposta, né, de escrita, lançar ideias oralmente para, posteriormente, cada criança escrever individualmente a sua produção textual. Tá? E essa produção, então, ela é nessa folha estruturada, escrita individualmente, sem a intervenção da professora ou com a menor intervenção possível. Tá? A criança mais autonomamente precisaria realizar essa escrita. Tá? E a própria produção escrita das crianças já é um registro que auxilia a professora, né, a realizar o diagnóstico da turma. Então, a professora vai recolher, obviamente, né, os textos, e vai, a partir dessas produções, poder traçar algumas metas ou algumas estratégias para seguir trabalhando. Por exemplo, a partir do que era o objetivo de aprendizagem, o objetivo da avaliação diagnóstica e do que o instrumento mostrou, a professora pode, aqui eu fiz uma simulação, né? Organizar a turma a partir do que ela observou nos textos. Produzir o texto atendendo à finalidade proposta com autonomia ou com intervenção? A professora precisou intervir em alguns casos para que a produção fosse concluída ou não? As crianças conseguiram produzir o texto com autonomia sem uma intervenção tão de perto da professora? Nessa minha turma fictícia, né, 22 crianças conseguiram produzir o texto com autonomia e 3 não.
Então, a professora, a partir desse diagnóstico, já poderia pensar em propostas mais ajustadas a esses 3 alunos que ainda necessitam de uma intervenção mais individualizada para produzir um texto. Tá? Utiliza recursos coesivos variados para dar prosseguimento ao texto, para a narrativa acontecer, por exemplo. Sim, apenas 4 alunos e não 21 alunos. O que mais aparecia nas narrativas era o e daí, e daí, e daí, e daí. Bom, essa turma precisa de um trabalho, né, para ampliar o seu repertório de recursos para fazer uma narrativa progredir, enfim. Organiza o texto com parágrafos convencionalmente, porque a criança pode organizar em parágrafos, mas ele não está ajustado, né, à maneira convencional. Então, sim, 3 e não organiza o texto em parágrafos convencionalmente, 22. Então, aqui esse dado está apontando um outro foco possível de trabalho para a professora a partir dos textos produzidos pelos alunos na avaliação diagnóstica. Pontua o texto, 18 sim e 7 não. E também poderia ser um trabalho ajustado para esses 7 que ainda não estão pontuando o texto, por exemplo. Tá? Super simples de organizar o registro da informação. Uma tabela, né, em que a professora organizou os direitos da aprendizagem de uma maneira mais sucinta, né, e foi quantificando ali como que os seus alunos, a partir da produção dos seus alunos. Claro que esse tipo de registro, que é um pouco mais objetivo, digamos assim, ele não dispensa um registro mais qualitativo. Então, dependendo da proposta e dependendo do objetivo da professora, ela vai manter juntos 2 tipos de registro. Um que é esse, que é mais quantitativo, e um registro mais qualitativo, me parece que especificamente desses casos que precisam de uma intervenção mais ajustada, mais diferenciada. Aqui uma proposta em relação à matemática, tá? Os objetivos de aprendizagem selecionados foram associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica, identificar a posição de um objeto ou número numa série, e utilizar diferentes estratégias para quantificar e comunicar quantidades de elementos de uma coleção. Tá? O instrumento é este, tá? Tem a tabela numérica ali para a criança fazer a contagem, e ali embaixo tem os objetos, as imagens, né, que a criança precisa contar. Aqui nesse instrumento também é interessante esses 2 campos, tá, que são para registro da professora. Então, a professora vai anotar ali, reconhece na sequência até qual número a criança conseguiu ler na sequência, e reconhece aleatoriamente até. Então, a partir da intervenção que a professora vai fazendo no momento da avaliação, ela pode registrar ali individualmente essa avaliação, a proposta dela é ser feita individualmente, assim como aquela primeira lá descrita, tá? E também ali embaixo, né, em relação à atividade de contagem, né, contou corretamente, reconhece onde tem mais, em qual das fileiras, né, e reconhece que a diferença ocorre no espaçamento. E por isso que a de baixo tem mais, mas as imagens estão mais aproximadas. Tá? Essa também é um modelo de avaliação da professora Letícia Germa. Ali, então, compondo esse registro da professora. Aqui o planejamento da avaliação ficou errado, tá? Dizia respeito à produção textual, mas ela se dá da mesma maneira que a avaliação escrita inicial. Individualmente, a professora chama os alunos, senta com eles e vai fazendo a proposta de avaliação em relação aos conhecimentos numéricos. E a sistematização das informações registradas pela professora se dá no próprio instrumento, naqueles campos que a professora vai preencher, né? E que vai possibilitar, então, traçar um perfil individual e destacar os alunos que necessitam de mais intervenção. Então, concluindo um pouco, a diversificação de instrumentos avaliativos, ela propõe ou se mostra como uma função estratégica no que se refere ao planejamento das ações docentes, né? Porque permite produzir informações em maior número e maior variedade sobre as aprendizagens das crianças. Então, variar esses instrumentos, né, de avaliação diagnóstica também possibilita obter informações variadas, né? Então, se eu peço apenas produções de textos, eu vou ter um determinado tipo de informações. Se eu faço apenas o teste das 4 palavras e uma frase, por exemplo, para fazer a testagem de escrita, eu tenho apenas algumas informações, né? Então, quanto mais variados forem os instrumentos do professor, mais informações ele vai ter a respeito das aprendizagens das crianças.
Então, a avaliação diagnóstica nesse sentido, né? Ela é um instrumento ou um processo de coleta ou produção, né, de informações, sistematização e interpretação dessas informações. Isso é bem importante, a professora precisa olhar para aquela informação e conseguir interpretar aquilo, saber o que fazer com aquelas informações que a avaliação está lhe dando, né? Um espaço, a avaliação também é, né, um espaço de aproximação, diálogo entre as formas de ensino dos professores e os percursos de aprendizagem dos alunos, porque justamente a partir da avaliação diagnóstica, os professores vão poder fazer um ajuste nas suas escolhas didáticas para atender às necessidades que aquelas crianças estão apresentando. E orienta o docente, então, no seu fazer didático a favor das aprendizagens das crianças. Para a gente planejar situações de avaliação diagnóstica, o que o professor precisa, né? Ter clareza do que se pretende avaliar e, consequentemente, ensinar, né? A quais direitos de aprendizagem a avaliação se refere ou a quais objetivos, né, aquela avaliação vai tentar responder. Elaborar instrumentos adequados a esses propósitos pedagógicos. Planejar a situação de avaliação. E registrar os resultados das crianças para poder acompanhar suas aprendizagens. Então, pensando um pouco nesse movimento entre avaliação e planejamento, né? A avaliação diagnóstica que nos mostra o que os alunos já sabem, o que eles ainda precisam aprender, né? Vai, de alguma forma, guiar o planejamento e as escolhas didáticas do professor para poder alcançar os objetivos de aprendizagem com o seu grupo de alunos, tá? Depois desse momento há essa outra avaliação, né? Então tem esse caminho. Depois desse momento há uma outra avaliação em que o professor vai tentar perceber os avanços que os alunos tiveram em relação àquele diagnóstico inicial que ele fez. Então uma avaliação que se dá a esta sim, mais ao final de um determinado processo, mas que ela não é o final, porque a gente pode a partir dela fazer um novo diagnóstico da turma e pensar o que ainda precisa ser trabalhado com aquele grupo, né? Então, isso pressupõe, né, esse movimento entre avaliação, diagnóstica, planejamento e uma avaliação que é mais posterior, né, mais ao final do processo, pressupõe uma atitude do professor que é permanentemente, né, de observação em relação ao seu grupo de alunos e de registro das aprendizagens desses alunos, né, para que ele possa, de uma maneira mais qualitativa, acompanhar os percursos de aprendizagem e propor as situações de ensino ajustadas a esses percursos, né, tentando contribuir, né, para o avanço das aprendizagens de todos os seus alunos e de cada um deles também.